O Jorge Luiz, que é psicólogo. Seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço sempre a oportunidade da gente poder abordar esses temas que as pessoas às vezes têm facilidade de conversar no salão, na fila do banco, mas às vezes com um profissional não fala. Mas acho que a gente tenta contribuir de alguma forma. Muito bem. O tema então é relacionamento. Como é que anda o seu relacionamento? Tá feliz? Então pode mandar sua pergunta se você tem alguma dúvida, algum problema aí no seu relacionamento. 99,9% pode-se dizer que enfrenta problemas, né, Jorge? As pessoas têm muito o que se queixar porque elas criam várias expectativas ao longo da vida a respeito do que elas esperam de uma relação. E é claro que, na hora que essa relação começa, essas expectativas se mantêm e, a longo prazo, aquilo que não é recebido, aquilo que a troca não parece justa, vai pesando, isso vai se tornando um problema. E para amenizar esses problemas, existe terapias, órgãos sociais à disposição do casal. Qual que é a dica que você deixa para quem está com muitos problemas, que não seja aquele probleminha fácil de resolver? O problema das relações é que, mesmo diante de um profissional, aquilo que você espera, aquilo que você, a partir do momento que estabeleceu um vínculo com alguém, passou a esperar, a longo prazo, se você vai deixando isso de lado, vai se tornando um peso cada vez maior e vai se tornando cada vez mais difícil de retomar diálogos que foram ficando para trás. Os casais vão perdendo aquela capacidade, aquele tempo do diálogo, ou muitas vezes nunca tiveram, porque foi um relacionamento pautado numa paixão, numa empolgação, e aquilo ali o tempo foi passando e eles foram se acostumando um com o outro, mas não necessariamente estabeleceram boas sintonias a respeito das afinidades, porque a falta de afinidade atrapalha a relação, a falta dela. Se você não tem uma afinidade, se você não combina com alguém e aí passa muito tempo esperando que haja uma mudança, qual que é a queixa principal que a gente ouve? Ele não muda, eu acho que ele tinha que ir num profissional, porque ele tinha que mudar. Mas eu também acho que eu tenho que mudar muita coisa. Tá, mas mudar é fácil? Como que a gente muda as pessoas na marra, na briga, na insistência, na discussão, pedindo a opinião de outras pessoas? Olha aqui, ele não muda nunca. Ela também não muda. Sim, as pessoas têm muita dificuldade de mudar. Será que é nesse bate-boca que a gente consegue promover algo positivo? Então, mesmo diante de um profissional, esses são os desafios das relações. Então, você quer dizer, ou pode-se dizer, que o diálogo entre os pares é sempre a melhor solução? É um bom começo, mas não necessariamente é a garantia de que as coisas vão encontrar ali a sua solução. Mas precisa de um ponto de partida. Se não houver abertura, e o pior, muitas vezes a gente encontra casais que, de um lado, uma pessoa aberta, disposta a se abrir, a falar o que sente, e do outro lado uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais impaciente, uma pessoa mais irredutível, uma pessoa mais ciumenta, uma pessoa que não dá o braço a torcer. Então, o diálogo, em tese, precisaria ser fruto de um bom vínculo, de uma boa sintonia. O diálogo é um resultado de um bom encontro, que nem sempre acontece. Às vezes temos de um lado alguém muito disposto a ser flexível e do outro lado não. Tem que remar junto, né, Jorge? Tem que remar junto. E a gente seria bom. Tem números, infelizmente, de que o aumento, né, das separações, a gente vê do divórcio. Ô Luiz, tem na tela aí também a imagem aí do percentual, a gente vê aí algumas notícias com fonte aí do G1, que divórcios extrajudiciais sobem 26,9% de janeiro a maio, no início desse ano. Que bom, que bom que as pessoas estão conseguindo se separar. Isso é polêmico. O pessoal antigo diz, nossa, que triste, os casais hoje se separam por muito pouco. Pois é, mas quantos relacionamentos antigos nós conhecemos que eram péssimos e muitas vezes, infelizmente, péssimos para a mulher, mas que ela estava lá disposta a dizer, meu marido me traiu, meu marido não me agredia fisicamente, mas emocionalmente me prejudicava, mas eu não separei. Será que compensa ter orgulho disso? Essas separações talvez sejam resultado de uma evolução.
que as pessoas têm conseguido buscar vidas melhores, têm conseguido ser um pouco mais individuais, ter o próprio trabalho, ser menos dependente financeiramente um do outro, fazer escolhas mais livres. Quantas mulheres nós conhecemos que foram proibidas de estudar fora, de trabalhar fora? Então, vamos tentar olhar essas separações de uma maneira mais positiva. É claro que em algumas situações é possível remediar, dialogar, mas e quando não é possível? Nós vamos adoecer um dos lados ou nós vamos adoecer duas pessoas só para a sociedade aplaudir e dizer: olha que gracinha daquele casal, nunca separou, mas vivia uma vida horrível dentro de casa. Relativizar essas coisas é sabedoria. Nós precisamos olhar para isso com um pouco mais de sabedoria. Essa separação é fruto de uma transformação cultural e não necessariamente uma coisa ruim. Ou seja, também vale de exemplo, você falando, me lembra bem quando vem aquelas postagens daqueles casais nas redes sociais, né, na lancha, naquele amor cheio de coraçãozinho, efeitos e tudo mais. A vida não é bem assim, né, Jorge? E isso vai criando uma espécie de vitrine que muitos ficam se comparando, e a comparação é muito triste. Prejudica, né? Prejudica e não nos traz nada de positivo. Ficar paparicando celebridades vazias que de 6 em 6 meses estão trocando de pares ali. E tudo bem eles terem esse tipo de prática. Não é, e tá tudo bem, né? Tá na moda dizer isso. Mas tudo bem no sentido de dizer, é a vida deles. Só que como é que a gente vai se espelhar nisso como um exemplo? Para um casal funcionar, é preciso um esforço muito grande. Funcionar a longo prazo, desde uma sociedade, desde uma amizade e principalmente um relacionamento, morar dentro de uma mesma casa, dividir coisas. A luta é muito grande, o esforço é muito grande. E todo esse conto de fadas que é pintado nas redes sociais não contribui muito para as pessoas encararem essa árdua tarefa que é viver a dois de uma maneira mais pé no chão. Muito bem, Jorge, quando infelizmente vem a separação, vem a dor da separação, o que isso causa? Quais são os transtornos, as consequências para os casais que separam? Que acaba afetando, já pode estender a minha pergunta, para todos ao redor, os filhos, os familiares de forma geral. Separar dói. É difícil você desfazer um vínculo, sendo ele bom ou sendo ele um pouco mais complexo. A gente acostuma, a gente cria uma simbiose, a gente cria uma afetividade, e reformular a vida em qualquer aspecto é difícil. Trocar de trabalho é difícil, se separar do trabalho, mudar de cidade, que dirá encerrar um ciclo. Tanto é que muitos casais, nessa dificuldade de encerrar o ciclo, ficam indo e voltando. Eles voltam, lembram daquilo que era ruim, lembram daquilo que era difícil, aí separam. Aí quando separam, não lidam bem com a solidão, vem a carência, vem a dificuldade de fazer novos vínculos sociais. Pode ser que esse casal tenha se restringido demais em relação um ao outro. E aí, naquele desespero da solidão, acabam voltando para um relacionamento que fica bom de novo, umas 2 semanas, um mês, depois volta o desgaste e aí separam novamente. Esse ciclo muitas vezes acontece. Ele é sinal, vicioso, né? E é sinal da nossa dificuldade em fazer separações. Separar é muito difícil. Criar vínculo é fácil. Você conhece uma pessoa, você fica com ela, você cria uma rotina com ela. Dentro de algumas semanas aquilo ali já faz parte da sua vida. Agora, desvincular de fato e dizer, segue seu caminho que eu vou seguir o meu, sem interferências, aí é a parte mais complicada. A dependência afetiva, né? Bom, claro. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco é só perguntas aqui para o nosso convidado. Manda a sua também, porque é rapidinho e eu volto já já. Estamos de volta com o programa Mais Saúde na NTV 8.1 e também através do Facebook na NTV Patos de Minas. O Mais Saúde volta com o tema super atual e eu sei que você gosta. Estamos falando de relacionamento. Você que já teve, ou você que está em um relacionamento, durante todo o dia a gente abriu a nossa caixinha de perguntas no Instagram. Isso vale salientar, você que ainda não segue a NTV no Instagram, segue lá, @NTV Patos de Minas. E a Vitória colheu algumas perguntinhas dos nossos telespectadores e seguidores e a gente vai passar para o psicólogo convidado de hoje, o Jorge Luiz. Bom, a Natália, a Natália
como lidar com o término. Qual a melhor forma de lidar com o término do relacionamento, Jorge? É legal isso, porque a maior dificuldade das pessoas é encarar o estar sozinho ou essa reformulação da vida de uma maneira mais natural. Porque é ruim. Não vai ser fácil voltar a ter vínculos com amizades, não vai ser fácil ir para uma festa, não vai ser fácil mudar o ritmo de vida. Mas isso, o sofrimento sinaliza uma coisa só: como estamos gastando a nossa energia. Quanto mais foco você tiver no seu relacionamento, se você se dedica, se você só pensa no seu relacionamento, se você vive a relação, problemática ou não, quando termina, se você não tem o hábito de direcionar a sua energia para as outras coisas, para praticar um esporte, para ter bons vínculos de amizade, para estudar, para ter um trabalho que te interessa, que te desperta alguma coisa, é claro que separar vai ser muito mais complicado. É uma questão de direcionamento. Nunca vai ser fácil, tranquilo. Se uma pessoa disser para mim que se separou e que foi super tranquilo, é porque aquilo não tinha tanto significado assim. Muito bem, vamos lá, tem várias perguntas aqui, a gente vai selecionando aqui na hora. Carmo 0098, no relacionamento é necessário ter um tempo para si mesmo. Faz bem ter um momento só da gente? Sempre, independentemente de relacionamento ou não. Acho que faz parte da nossa saúde, de que a nossa saúde esteja íntegra, que a gente tenha momentos de dedicação próprios. Senão não faz sentido você escolher uma pessoa e de repente falar: eu vou viver em função daquela relação. Isso é até perigoso. Vamos lá, a Paula Mota manda aqui: considerando o complexo de Édipo, é possível ter dificuldades em confiar em alguém? É sempre complicado você estabelecer uma confiança, isso é a longo prazo. E a confiança, sim, parece até um clichê dizer, mas a confiança, quando ela se quebra, você reestruturar, reestabelecer a confiança, não vou dizer que é quase impossível, mas é bem improvável que ela volte para um estado anterior. Se você quebra a confiança, e mesmo que haja um pedido de desculpa depois, um pedido de desculpa sincero, e que aquilo ali volte mais ou menos para os eixos, a pessoa que foi alvo de uma mentira, ela vai ficar investigativa, vai ficar com o pé atrás, e aquele assunto vai voltar. E aí eu pergunto para os casais: vocês vão conseguir continuar bem sem que isso seja a pedra no sapato? Constantemente essa quebra de confiança sempre volte para perturbar? Isso precisa ser questionado para o casal. Vamos lá, Yasmin Ohana, como lidar? Essa eu gostaria de até te fazer essa pergunta, estava na minha pauta aqui. Como lidar com uma pessoa narcisista? É interessante como esse termo está na moda. Todos nós temos um pouquinho do narciso ali. A gente não aceita ou tem muita dificuldade de sair perdendo. Todas as nossas brigas são voltadas para o nosso ego. A gente não briga com alguém pensando no bem-estar da pessoa. A gente está pensando no nosso. É claro que esses jogos existem. Existem pessoas que são mais manipuladoras, pessoas que fazem mais chantagem emocional, pessoas que fazem um drama muito grande e através desse drama faz o outro se sentir culpado, se sentir mal. E esse que se sente mal pensa: onde foi que eu errei? O meu melhor não foi bom o bastante? Será que eu deveria ter feito mais? Lidar com esse perfil, ele é um desafio, sim. Mas mais do que isso, a partir do momento que eu identifico um perfil que me faz mal, eu preciso repensar o meu interesse nesse tipo de perfil. Por que eu estou há tanto tempo insistindo em alguém que é tão egocêntrico, tão chantagista, tão ensimesmado, tão voltado para os próprios desejos e que cria sempre esse conflito emocional para escravizar o outro? Então, dar um basta ou repensar a relação também é necessário. Certinho, a Isabela Nieli, é errado eu não gostar que meu namorado tenha uma melhor amiga que não seja eu? É interessante isso porque depende muito. Eu não sei qual é o contexto,
Mas a grande realidade é o seguinte: muitas mulheres ainda nesse contexto machista ficam com medo de estarem se sentindo chatas. Ai, será que eu tô sendo chata? Será que eu tô sendo egoísta demais? Mas a questão é o seguinte: se te faz mal, não tem como escapar, te faz mal. Você vai suportar isso, por mais que não tenha nenhum problema. Mas como que tá a sua saúde mental tendo que suportar essa amizade? Isso que precisa ser trabalhado individualmente. E não um psicólogo colocar uma regra: olha, você está errada. Não, você está certa. Não é isso. É preciso que você avalie o quanto isso te prejudica, o quanto isso te afeta negativamente, para você rever e dialogar. Coloca isso em pauta, coloca esse diálogo em pauta e vamos ver se a outra pessoa também tem algo de significativo a dizer, porque a intenção é tranquilizar, é fazer com que a relação seja leve e não sempre havendo um tema chato que sempre vai voltar, que sempre vai incomodar, perturbar. Isso vai acabando com a relação. É desgastando, né? Vai desgastando. Ô, Jorge, só uma pergunta, uma curiosidade aqui desse nobre, pobre apresentador. Nossa. Você na área da psicologia, essa é a sua área? É o relacionamento? Sim, eu sou terapeuta familiar, terapeuta de casais. E às vezes o casal vem com um puxando o outro pelo braço. Ele não queria vir, ou eu tô ligando para marcar terapia pro meu marido. Eu falei: peraí, é para eu dar uma bronca no seu marido? Como que é? Mas é importante que o membro da família que esteja identificando aquele outro que não vai para terapia, que não melhora, que não contribui, que não busca ajuda, mas a pessoa que está identificando isso, ela pode buscar, né? Para ela. Eu te fiz essa pergunta porque eu sei que você atua em todas as áreas e sempre muito prestativo, sempre muito com essa bandeira da paz, do bem-estar social, da sociedade melhor. Mas a gente percebe que nesse assunto aqui você sai muito bem, muito bem. A terapia de família, ela é muito rica porque ela faz a gente entender que as pessoas chegam individualmente no consultório, mas elas vêm de traumas que são das relações, né? Que são última perguntinha aqui do Dante Grostácio. Traição, essa aqui é boa, hein? Traição é sempre uma falha de caráter? Traição é resultado de questões extremamente individuais. Não é a mágica que o outro vai fazer que vai tornar alguém fiel ou não. Mais uma vez, as mulheres têm essa fantasia que vem de uma cultura machista. Eu preciso fazer algo pelo homem, eu preciso comparecer, eu preciso ser ótima, porque aí meu marido não vai me trair. Se é do perfil dele, da índole dele e do gosto dele, ou que quem quiser analisar pelo caráter, se é do desvio do caráter dele fazer isso, ele vai fazer isso. Ficar vigiando 24 horas não é bom, não é legal, não é vida. E cabe a nós decidirmos: espera aí, essa pessoa que está do meu lado, o que ela faz? Ela trai? Então é minha responsabilidade decidir o que eu vou fazer diante disso. Muito bem. Jorge, gostaria de te agradecer mais uma vez. Tenho certeza que a gente vai se encontrar aqui em outros programas, em outras oportunidades, com temas de suma importância para todos nós de Patos de Minas e região. O @ e o seu canal no YouTube? @JorgeLuiz_Borges no Instagram. No YouTube, Terapia em 6 Minutos. Eu faço vídeos de em torno de 6 minutos falando desses temas todos que eventualmente a gente debate aqui. E para um bom relacionamento, o que precisa? Muita paciência, decisão. É preciso decisão. Eu quero, tá, vamos tentar e vamos encarar como uma tentativa. É uma aposta. Pode dar certo, quanto pode não dar certo. Mas nesse caminho a gente vai aprendendo um monte de coisa aí. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Tá aí o Jorge Luiz, psicólogo, sempre um grande aliado, um grande parceiro da sociedade patense.